Muito bom dia, comunidade ICL. Seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL comigo, César Calejon, hoje, nessa terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Hoje é um dia maravilhoso. E olha, não é sempre que a gente pode dizer isso. Vocês desconfiam por que hoje é um dia maravilhoso? Porque o Brasil ganhou de 3-0 da Costa Rica? Não, o Brasil empatou com a Costa Rica ontem. Seria porque o Jair Bolsonaro foi indiciado? Não, ainda também não. Por que então hoje é um dia maravilhoso e histórico para o jornalismo brasileiro? Minhas caras e meus caros, porque Julian Assange finalmente está livre. É isso aí. Depois de uma vida, basicamente, de perseguição por parte dos Estados Unidos, da Suécia, do Equador, a gente vai contar um pouquinho mais aqui essa história hoje. Finalmente, ontem, Julian Assange está livre. A coisa não é tão simples assim, mas finalmente Julian Assange está livre. Ontem, dia 24 de junho de 2024, entra para a história do jornalismo mundial como um dia histórico. Tentaram basicamente acabar com o psiquismo do Julian Assange, precisa ver como é que ele está psiquicamente, mas ontem o Julian Assange finalmente saiu da prisão em Belmarsh, na Inglaterra, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, vamos falar também sobre o Gilmar Palusa, vamos falar a respeito do indiciamento do Fábio Weingarten, no caso das joias. Bolsonaro deve ser indiciado ainda essa semana também, essa pelo menos é a expectativa. Vamos falar um pouquinho de Pantanal, tá bom? Então, muito bom dia, mandem os recados de onde vocês estão falando. Eu já vi gente chegando aqui de Penápolis, São Paulo, Adamantina, Ubá, Minas Gerais, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Teodoro Sampaio, Ribeirão Preto, Marília, Criciúma, Miami Beach, olha só, as pessoas assistindo a gente fora do país também, muita gente, Glasgow, na Escócia, muita gente comentando aqui com a gente, Happy Julian Assange is free day, Julian Assange está livre, Assange livre, free Assange. É isso aí, que bom que vocês estão conectados com a gente aqui. Hoje é um dia de fato a celebrar, não é todo dia, né, gente, que a gente tem vitórias importantes. É uma vitória não só pro Julian Assange, para Stella Assange, pro John Shipton. Eu estive presencialmente aqui em São Paulo com o John Shipton ano passado, a gente vai falar um pouquinho mais disso a seguir, mas é uma vitória para o jornalismo, para a liberdade de imprensa, para o campo democrático do mundo inteiro, tá bom? Essa é uma vitória de fato a ser celebrada. Gente, vamos começar passando brevemente aqui o jogo do Brasil. O Brasil martela a Costa Rica, mas só empata em estreia na Copa América. Esse texto é do Éder Traskini, do UOL, foi publicado ontem, 11h57 da noite. Quem assistiu o jogo viu, né? O Brasil jogou bem, dominou basicamente todas as ações do jogo, mas parece que é um daqueles dias quando nada dá certo. O Brasil não conseguiu marcar, até teve um gol que foi depois anulado, por impedimento, se eu não me engano, e não deu conta de converter o domínio em resultado, acabou empatando com a Costa Rica em 0-0, diz o texto aqui do colega Éder Traskini para o UOL. O Brasil começou a Copa América com um empate sem gols diante da Costa Rica. Na estreia da competição, o placar de 0-0 foi em Los Angeles ontem, na segunda-feira, pela primeira rodada do Grupo D. O tropeço brasileiro deixa brasileiros e costarriquenhos dividindo a segunda posição do grupo. Com um ponto cada, a Colômbia é líder do grupo.
a seleção de Dorival Júnior teve trabalho diante de um time que se propôs a defender. O Brasil também pecou nas finalizações. Concordo, jogo apertado, teve gol anulado, como eu disse, teve uma polêmica também envolvendo, acho que o Francisco Calvo, é o nome dele, um jogador da Costa Rica que teria utilizado um termo racista contra jogadores brasileiros. Isso não ficou provado, muita gente teve essa impressão por conta de leitura labial. Eu não tenho mais informações oficiais nesse sentido, mas houve também essa polêmica aí, tá bom? Então, começar aqui com vocês, com Brasil 0-0 e fazendo um apelo também, gente, pela vacinação. Isso tem me preocupado muito, porque depois dos anos do bolsonarismo, principalmente considerando a atuação nefasta, trágica, criminosa do Jair Bolsonaro durante a pandemia, os planos vacinais do país sofreram demais. As pessoas passaram a questionar a eficácia, a segurança das vacinas e optam por não se vacinar, por não vacinar os seus filhos. Isso é muito preocupante. A gente tem doenças que estavam basicamente erradicadas ou seriamente controladas ressurgindo como resultado do negacionismo criminoso do Jair Bolsonaro, tá? Então, tem essa notícia aqui do Jornal da Band. Vacinação contra gripe continua abaixo da meta em todo o país. Menos de 45% dos brasileiros procuraram os postos de saúde para se imunizarem contra a gripe. Até o momento, apenas 41,97% dos 75,8 milhões de brasileiros que fazem parte do público-alvo tomaram a vacina. Então, busquem se vacinar, prestem atenção. Outro dia eu falei aqui no Desperta com vocês, considerando a importância da vacinação para as crianças, por exemplo, no que diz respeito a pólio, e várias outras doenças. Agora, especificamente, eu estou falando aqui da influenza, de gripe, mas levem a sério, tá bom? Você que está acordando agora na tua cama, você que já está dirigindo rumo ao trabalho, você que está fazendo o café da manhã nesse momento, verifique a carteirinha de vacinação dos seus filhos, a tua carteirinha de vacinação, dos teus pais, familiares, converse com os seus amigos sobre a importância de se vacinar, porque isso é algo muito sério e pode evitar doenças trágicas, tá bom, gente? Gente, muito bom dia, você que está chegando agora, são 7h08, esse é o Desperta ICL, hoje comigo, essa semana inteira comigo, César Calejon, querido Leandro Demori, o meu irmão está de férias, recarregando as energias, volta no começo da semana que vem. Estamos no ar pelos canais do ICL, do Edu Moreira, do próprio Demori e as nossas redes afiliadas, tanto de rádio como de televisão e na própria internet, os canais que nos retransmitem. Até aqui eu dei conta de que o Brasil empatou ontem em 0-0 com a Costa Rica, jogou muito melhor, indiscutivelmente jogou muito melhor, dominou as ações, teve um gol anulado, não conseguiu traduzir em resultado prático para segurar a vitória e agora está empatado na segunda posição com a Costa Rica, atrás da Colômbia no grupo D. Houve também uma polêmica de que o jogador Francisco Calvo teria utilizado aí um termo racista para se referir a jogadores brasileiros. Isso não foi confirmado, mas muita gente teve sim essa impressão através de leitura labial. E agora estou fazendo um reforço aqui para que prestemos atenção nos nossos planos vacinais, tá bom? A vacinação ficou comprometida depois da atuação trágica do Jair Bolsonaro na própria pandemia, tá? Gente, vamos para o site iclnoticias.com.br. Vocês já sabem, né? Quer se manter bem informado? Acesse todas as manhãs iclnoticias.com.br, o time de craques, de jornalistas, de colunistas
sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves, tá? Começar aqui com você, essa notícia foi publicada hoje, dia 25 de junho, 6 horas e 18 minutos, um pouquinho uma hora atrás, quase. Estamos em uma das piores situações, diz Marina sobre Pantanal. Ministra diz que a seca na região aponta para um novo normal, com a pior estiagem dos últimos 70 anos, tá bom? Então esse é o problema, gente, que a gente tem quando a gente diz quando as pessoas falavam em aquecimento global e aí convencionou-se falar em mudanças climáticas, é esse tipo de coisa que a gente está olhando, é para esse tipo de coisa que a gente está olhando, tá? Em algumas regiões você vai ter alagamento severo, em outras regiões você vai ter uma seca severa e queimadas, você vai ter todo tipo de problema considerando baixa umidade relativa do ar, tá bom? Então quando aquele teu amigo, Minion, via de regra, estiver num lugar frio, que tem neve, e ele disser, não, mas cadê o aquecimento global? Você já sabe como reagir, você vai explicar, você não vai xingar, né? Porque cabe ter um pouco de paciência, considerando que são pessoas relativamente limítrofes. Você vai explicar com muita calma que se trata de um processo de mudanças climáticas que produz eventos extremos de todas as ordens, a depender do local, a depender de onde a pessoa esteja e do que isso pode produzir naquela microrregião. Então, no Pantanal, infelizmente, tem esse processo de seca, de queimada, e esse texto é do Luiz Cláudio Ferreira, da Agência Brasil. A ministra do Meio Ambiente e das Mudanças do Clima, Marina Silva, alertou ontem que os incêndios atuais no Pantanal são agravados pelos extremos climáticos e também por ações criminosas. Então, nesse caso do Pantanal ainda tem isso. Abre aspas para ela. Estamos diante de uma das piores situações já vistas no Pantanal. Toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa. A ministra concedeu entrevista após a segunda reunião da sala de situação de crise com outros ministros, como a Simone Tebet, do Planejamento, o Valdez Goss, do Desenvolvimento Regional, além de representantes da Defesa e da Justiça. Ela explicou que no período entre os fenômenos do El Niño e El Niña, de estiagem na região, fez com que uma grande quantidade de matéria orgânica em ponto de combustão esteja propiciando incêndios que são fora da curva em relação a tudo que se conhece. Não por acaso a gente chama de eventos extremos, tá? Ainda segundo a Marina, o Ministério do Meio Ambiente planeja, desde outubro do ano passado, ações para se antecipar às consequências do incêndio. A gente sente essa secura, né? Você que está aqui em São Paulo, por exemplo, está me acompanhando, a gente sente na garganta, as vias aéreas, é mais difícil de respirar, a garganta seca muito fácil, a amidalite, esse tipo de coisa acontece com maior frequência. Algumas pessoas têm sangramento nasal, tudo isso está relacionado com a baixa umidade relativa do ar, que agora deve estar assim drástico aqui em São Paulo, em várias áreas do país, mas aqui em São Paulo deve estar na casa de 20%. Aspas de novo para a Marina. Pela primeira vez houve um plano de enfrentamento a incêndio no Pantanal. Nós fazemos política pública com base em evidência, isso é importantíssimo. Já sabíamos que este ano seria severo. Diante disso, ela afirmou que o Ministério decretou situação de emergência em relação ao fogo e a contratação de brigadistas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em atuação, há 175 brigadistas, 40 do Instituto Chico Mendes e Conservação de Biodiversidade, o ICMBio, 53 da Marinha, que são combatentes, além de bombeiros locais. Segundo a Marina, abre aspas para ela, teremos já um adicional de 50 brigadistas do IBAMA e 60 que virão da Força Nacional,
além da mobilização de mais brigadistas diante da necessidade. Segundo ela, isso caracteriza um novo normal. Mais de 80% dos incêndios estão dentro de propriedades particulares e, abre aspas, nós temos uma responsabilidade sobre as unidades de conservação federal, mas nesse momento nós estamos agindo em 20 incêndios. Existe também proibição de fogo controlado do Pantanal e, conforme afirma aqui a Marina, ministra do Meio Ambiente, existem indícios de que parte desses incêndios seriam criminosos, tá bom? Então, preocupante a situação no Pantanal. E num período, vejam aí, de menos de 2 meses, a gente viu situações diametralmente opostas, né? A gente viu o sul do país ser acometido por enchentes sem precedentes, né? Basicamente, o estado inteiro foi destruído por enchentes, e a gente vê a região do Pantanal que está extremamente seca e pegando fogo. É disso que a gente fala quando a gente trata de mudanças climáticas e eventos extremos que são produzidos por essas mudanças. Gente, ainda no site iclnoticias.com.br, um texto da Juda Alpiva, que foi publicado agora há pouco também, 5 horas da manhã, do dia de hoje, dia 25 de junho. Com o voto de Carmen Lúcia, a tendência é que a STF decida por descriminalizar a maconha. O STF retoma hoje, nessa terça-feira, um julgamento que pode descriminalizar a maconha no Brasil. Falta um voto para formar maioria para que o porte deixe de ser crime. Então, esse texto é da Juda Alpiva, da coluna da Juda Alpiva, perdão, mas é da Carla Gamba, tá? Nossa jornalista aqui do ICL. Por que esse texto, por que essa pauta, essa matéria é absolutamente importante, gente? Porque, via de regra, o brasileiro lança um olhar hipócrita, considerando essa questão, principalmente da maconha. A maconha, ainda hoje, por incrível que pareça, é um tabu para a maior parte das famílias brasileiras. E isso é um problema gigante, porque enquanto nação a gente continua encarcerando em massa, sobretudo jovens pretos e pardos, jovens negros de periferias das grandes cidades brasileiras, por pequenas quantidades de maconha. E isso fortalece o crime organizado e as facções criminosas que passam a recrutar esses jovens que são presos por motivo banal, via de regra, dentro dos presídios para engrossar as suas fileiras, tá bom? Eles acabam recrutando porque você cai num presídio porque você estava com 4, 5, 10, 15, 20 gramas de maconha, você não tinha nenhum antecedente criminal, são jovens de 19, 20, 21 anos, que via de regra estão com um trabalho precarizado ou estão desempregados, e uma vez que ele cai no sistema prisional, ele não tem outra alternativa a não ser se filiar a uma facção criminosa, tá bom? Então, diz o texto da Carla Gamba, por isso que é de suma importância essa pauta e eu trago para vocês aqui hoje no Desperta. O STF retoma hoje, na terça-feira, o julgamento que pode descriminalizar a maconha no Brasil, e a tendência é que o plenário da Corte decida, por maioria de votos, pela descriminalização do porte de maconha para usuários. Falta apenas um voto para formar essa maioria e 2 ministros ainda não votaram, Fux e Carmen Lúcia. Nos bastidores da Corte, o voto de Carmen, que será o último, é tido como certo pela descriminalização, seguindo a tese já aprovada por 5 de seus colegas. Na avaliação de interlocutores do Supremo, ouvidos pela coluna, Carmen deve seguir a linha do bom senso, como vem fazendo em julgamentos sobre temas polêmicos. Porém, na avaliação desses mesmos interlocutores, em relação à quantidade de maconha sugerida para diferenciar o usuário do traficante, a tendência é que a ministra se alinhe ao colega Edson Fachin
e se posicione em defesa de que o Congresso Nacional decida sobre a questão. O julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Fux, O voto dele ainda é uma incógnita, além de o magistrado apresentar posições menos fechadas sobre a questão. A diversidade de teses que estão postas no julgamento é outro quesito que dificulta a previsão, na avaliação de um assessor que acompanha a análise do tema desde o julgamento que começou em 2015. Então, até o momento, gente, 5 ministros votaram por descriminalizar o porte da maconha. O Gilmar Mendes, o Edson Fachin, o Barroso, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes. Por outro lado, 4 votaram para manter a lei, mas com interpretações diferentes. Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça defendem que o crime seja mantido e punido com pena alternativa, enquanto Dias Toffoli considera que a lei atual já não criminaliza. Então, esse é o cenário que a gente tem. Passada a votação sobre a criminalização, Outro ponto importante, porém com placar atual menos divergente, diz respeito à quantidade de maconha que um usuário pode portar. No momento, a tese com mais votos de 4 ministros é a que defende a quantidade de 60 gramas, ainda que Carmen siga essa tendência que vem sendo colocada nos bastidores de que cabe ao Congresso definir o ponto. A tese somaria apenas os votos dela e de Fachin. Então vamos ficar de olho nisso, vamos tentar lançar um olhar mais inteligente e menos estigmatizado e menos moralista, pseudo-moralista, porque assim como na questão do aborto, gente, a gente sabe que jovens, principalmente jovens brancos de classe média alta, ou de classe média média mesmo, para cima, fumam maconha sem serem incomodados pela polícia. A gente sabe que jovens, por exemplo, de Alphaville, fumam maconha sem o menor problema. A gente sabe que jovens da Vila Nova Conceição, dos Jardins, do Itaim, fumam maconha, compram maconha, fumam maconha e não são sequer incomodados pelas forças policiais. Isso não acontece a mesma coisa em Parelheiros, no Jardim Pantanal, tá bom? Aí a coisa de fato é um problema e a gente acaba, enquanto nação, prendendo em massa jovens negros por pequenas quantidades, sobretudo de maconha, e isso é um problema que tem que ser endereçado no nível sociológico, tá? Não é uma questão que deve ser avaliada sob o prisma aí do tio do Zap Zap, que quase que invariavelmente consome álcool e tabaco, mas se refere à maconha como sendo um grande estigma, um grande problema e um grande tabu. Então vamos enquanto sociedade ser capaz de lançar um olhar mais inteligente sobre essa questão. Gente, ainda no iclnoticias.com.br, mães acusam o Colégio Militar do Distrito Federal de expulsar alunos neurodivergentes. Famílias alegam que instituição não tem plano pedagógico para estudantes atípicos, tá? Mães de alunos neurodivergentes denunciaram o Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal, de adotar modelo de ensino excludente. Em denúncia ao Ministério Público do DF e Territórios e à Defensoria Pública, elas acusam a instituição de desligar pelo menos 3 crianças entre os anos de 2023 e 2024. Segundo um grupo de mães e estudantes diagnosticados como pessoas com deficiências, PCDs, a instituição não tem um plano pedagógico adequado para os alunos considerados atípicos. O que é um termo, eu acho que é um termo ruim, atípicos, sendo honesto aqui com vocês, tá? A informação é do jornalista Francisco Dutra, do site Metrópolis. Abre aspas, a escola não apresenta o apoio para que o aluno seja acolhido e tenha a autoestima necessária para alcançar um futuro digno.
Nosso sentimento é de muita tristeza, disse uma mãe. As identidades dela e das demais mães, assim como as dos filhos, serão mantidas em sigilo. É um colégio que tem tudo para oferecer um ensino adequado para os estudantes típicos e atípicos, mas marginalizou os PCDs dentro da instituição. A PMDF tem conhecimento da situação, mas infelizmente nada foi feito. A escola está na contramão da legislação. A Polícia Militar nega as acusações, as mães reclamam de reprovações e tem toda essa questão de acessibilidade, bullying e tal. A gente sabe que as escolas devem estar preparadas para trabalhar, ok? Então fica aí o registro também aqui, a home do iclnoticias.com.br com vocês. A Assange está livre, vamos falar disso a seguir. Essa questão aí das queimadas no Pantanal, as mães que acusam o Colégio Militar do DF, esses são os destaques principais. Nas colunas a gente tem essa questão da descriminalização da maconha no STF. União Brasil pede a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão no TSE. Por incrível que pareça, eles disseram que não é por conta do possível envolvimento do Brazão com o assassinato da Marielle. Eles disseram que se trata de infidelidade partidária. Influenciadores mirins divulgam bets e vício em apostas ameaça crianças e adolescentes. Essa é uma questão seríssima que a gente vai ter que discutir enquanto sociedade também, gente. Está se organizando aí todo um debate ao redor da legalização do jogo de azar do Brasil. Existem argumentos prós e argumentos contra. Eu trabalhei isso no N1 ao longo da semana passada, mas é uma questão complicada, porque hoje em dia você tem jovens, crianças de 8, às vezes menos, 6, 7, 8, 9 anos, que já têm acesso a celulares, às redes sociais, à internet, e que vão se viciar em jogo de azar, com 8, 9, 10, 11, 12 anos. Isso é complicadíssimo. Esse é outro apelo que eu faço para você que é pai, para você que é mãe, nesse momento e me escuta. Tome muito cuidado a forma como seus filhos utilizam o celular, porque esse tipo de jogo do tigrinho, e eu não quero parecer moralista aqui, tá? Mas pornografia e todo tipo de coisa que tem que ser avaliado com muito cuidado. Ah, César, mas pornografia é um problema? Se você é maior de idade e se você sabe lidar com isso, eu não sou moralista para te dizer que pornografia é um problema. Eu acho pornografia uma questão séria. Tem que ser trabalhado com muito cuidado, porque vicia, porque causa. Já existem estudos neurológicos dando conta que mesmo em adultos causam uma série de disfunções. Agora, para crianças, me parece que todo mundo há de concordar que aí sim é um problema brutal e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim como a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de jogo do tigrinho e coisas que são absolutamente nocivas e deletérias para o desenvolvimento das crianças e são extremamente viciantes também, tá bom? Então tá aí, fica aí o meu apelo para que a gente preste atenção enquanto sociedade nessa questão também. Exposição e livro lembram os 30 anos da morte de Lélia Gonzalez. Lava Jato, corregedor do CNJ, pede abertura de processo contra desembargador do TRF4. Esses são os principais destaques. Aí tem as nossas colunas aqui, Juda Alpiva, o Zé Sócrates, o Leonardo Boff, time de craques que a gente tem de colunistas e jornalistas no iclnoticias.com.br, sob o comando do Chico Alves, queridíssimo Chico Alves, tá bom? Gente, vamos lá. Pauta principal do dia hoje. Depois de 5 anos preso em Belmarsh, no Reino Unido, e depois de outros 7 anos, se eu não me engano, o Julian Assange ficou de cabeça. Eu vou confirmar direitinho para vocês, digo aqui, mas acho que ele ficou 7 anos exilado na embaixada do Equador. E depois, quando sai o Rafael Correia e entra o Lenin Moreno concede a extradição do Julian Assange para o Reino Unido, onde ele ficou preso
ao longo dos últimos 5 anos. Mas, se eu não me engano, o Assange está nessa situação há mais de 12, 13 anos, se eu não me engano. Tá? Deve ser algo dessa monta. Fechado em um único ambiente, primeiro na Embaixada do Equador e depois em Belmarsh, que é uma prisão de segurança máxima, tá bom? Sendo vigiado 24 horas por dia. Então, vamos lá, o texto é do Glenn Trush, da Megan Specia, foi publicado ontem pela Folha de São Paulo, através do New York Times. Ontem, 9h14 da noite, Assange, fundador do Wikileaks, faz acordo com os Estados Unidos e deixa a prisão no Reino Unido. Ativista cujo site revelou documentos secretos estadunidenses, tá? A meu ver seria o termo, concordou em se declarar culpado por uma de 18 acusações. Então, essa acusação de crime de disseminação ilegal de material de segurança nacional em troca de sua libertação da prisão no Reino Unido. Em 2019, um júri federal o indiciou em 18 acusações relacionadas ao compartilhamento dos documentos. O Assange já deixou a prisão, segundo informou o próprio Wikileaks em seu perfil no X, ex-Twitter, abre aspas, este é o resultado de uma campanha global que envolveu o trabalho de base, defensores da liberdade de imprensa, legisladores e líderes de todo o espectro político até as Nações Unidas, diz a publicação. Agradecemos a todos que estiveram ao nosso lado, lutaram por nós e permaneceram totalmente comprometidos na luta pela sua liberdade. A liberdade de Julian é a nossa liberdade, é a nossa vitória. Eu estive com o John Shipton no ano passado, considerando que o texto traz isso. Tem uma foto, eu vou pedir para o Vitinho colocar no ar, não sei se está fácil aí, Vitinho, para a gente colocar a minha foto com o John Shipton no ar. Aí, isso aí, se eu não me engano, foi outubro, não vou lembrar de cabeça exatamente, faz quase um ano, talvez isso tenha sido mais no meio do ano, julho, alguma coisa entre julho e outubro do ano passado, o John Shipton veio para o Brasil, eu o encontrei aqui em São Paulo, tive uma conversa de 20 minutos, 30 minutos com ele, ele me deu conta de que o Julian estava mentalmente e fisicamente muito debilitado nessa ocasião. Vocês podem imaginar que é ficar mais de uma década preso sob forte vigilância, 24 horas por dia, não ter a mínima privacidade para absolutamente nada. As pessoas gravando absolutamente tudo o que você eventualmente diz, a forma com quem você se comunica. No período da embaixada no Equador, ele teve 2 filhos com a Stella Assange. Ele sequer conhecia os 2 filhos. Então, para você que é pai, para você que é mãe que me escuta nesse momento, você pode imaginar o que isso faz com o seu psiquismo, tá? Então, eu tive essa conversa aqui em São Paulo com o John Shipton, que curiosamente, eu sei que o Demori também o encontrou, e ele disse isso para mim e disse isso para o Demori também, que ele acreditava que a liberação do Julian Assange estava próxima. Eu cheguei a conversar com o Demori se existe algum indício, perguntei isso para o John Shipton, por que ele acreditava nisso. Ele deu conta de que a pressão global era enorme, ele agradeceu inclusive que o trabalho que pessoas como você, como o Demori, fazem nesse momento. É óbvio que nós somos assim um grãozinho de areia nessa praia que foi constituída, nesse universo que foi constituído ao redor da liberdade do Julian Assange. Mas ele deu conta de que ele acreditava, sim, que essa questão teria sido preponderante para que o Julian Assange fosse liberado. Eu confesso para vocês que no ano passado, dado o nível e a agressividade do regime estadunidense em puni-lo,
Eu achava pouco provável. Até conversei isso com o Demori, que eu acreditava que, olha, me parece que é uma tentativa de perceber as coisas sob um prisma otimista para não desistir da luta e esse tipo de coisa. Mas o John Shipton, pai dele, estava certo. Eu separei um trechinho aqui dessa entrevista, antes de voltar para a matéria aqui da Folha, que ele me disse o seguinte, gente, veja por que o Julian Assange foi tão perseguido. A perseguição contra o Assange começa porque ele divulga um vídeo que se chama Assassinato Colateral, Collateral Murder, né, em inglês, no qual você pode ver, a gente é levado enquanto telespectador para dentro de um helicóptero Apache dos Estados Unidos que está sobrevoando a alta altitude ali em Bagdá, no Iraque, e esse helicóptero mata deliberadamente civis, jornalistas e crianças iraquianas na ocasião. O Julian Assange demonstra isso para o mundo e isso naturalmente desmonta a falácia dos Estados Unidos como os guardiões, os bastiões da liberdade, da decência, do mundo livre. E pela primeira vez o mundo se vê confrontado com o horror que os Estados Unidos... Não, pela primeira vez não, isso já tinha acontecido na Guerra do Vietnã, imagens que foram divulgadas, inclusive, ajudaram a catalisar o fim da guerra, mas isso lança os Estados Unidos na condição de fato, promovendo crimes de guerra, e aí os Estados Unidos não poderiam tolerar isso e passam a perseguir o Julian Assange por conta do seu trabalho jornalístico. Ele nunca hackeou nada, ele simplesmente divulgou as informações que lhe foram passadas pela Chelsea Manning e como forma de coibir. Isso me foi dito por Demori também. E o objetivo estadunidense já teria sido alcançado porque qualquer outro whistleblower, que é o termo utilizado em inglês, né, que é o denunciante, seria a tradução mais literal, se sentiria intimidado em fazer o mesmo, dada a extensão e a agressividade da perseguição que foi conduzida contra o Julian Assange. O que eu vou ler para vocês agora me foi dito pelo pai do Julian Assange há cerca de 8 meses, um ano, aqui em São Paulo, presencialmente. E ele me disse o seguinte, abre aspas para ele: na divulgação dos telegramas via Wikileaks, e há 250 mil telegramas, existem ataques a casamentos e funerais na fronteira do Paquistão e do Afeganistão. Esses materiais revelam os procedimentos de seleção de alvos dos Estados Unidos e a metodologia utilizada para eliminar esses alvos. Podemos concluir assim: o ponto alto da vida dessas comunidades é o casamento entre um jovem casal. Todos os recursos daquela comunidade e das famílias são reunidos para sustentar os recém-casados, porque aí está o futuro dessas pessoas. O entendimento disso por antropólogos e oficiais especialistas em alvos nos Estados Unidos é que para atacar essas comunidades, você destrói o ponto mais importante de suas vidas, os casamentos, o início de uma nova vida e os funerais, quando eles honram os seus mortos. Portanto, os ataques a casamentos e funerais pelas forças militares dos Estados Unidos não eram acidentais. Com a liberação dos telegramas, esses acidentes, entre aspas, pararam de acontecer. Eu separei esse trecho porque é estarrecedor, é chocante e te dá conta de colocar em perspectiva de uma forma muito adequada como os Estados Unidos vêm agindo ao longo da história e por que o trabalho do Julian Assange incomodou tanto. Porque ele vem sendo caçado ao longo da última década, mais 12, 13 anos a essa altura do campeonato, pelo regime estadunidense, tá? Antes de voltar para a matéria da Folha, eu tive a oportunidade de editar um livro do Julian Assange. Eu fiz a edição, escrevi o prefácio e o Leandro Demori escreveu o pós-fácio. É esse livro, foi publicado pela editora Cotter, O Processo.
do Nils Melzer. O Nils Melzer, ele era um relator para práticas de tortura, de abuso das Nações Unidas, e ele escreveu esse relato aí. Eu não vou ter tempo de contar isso para vocês, eu só quis trazer para quem eventualmente quisesse aprofundar no processo de perseguição dos Estados Unidos e de outros países também contra o Julian Assange. Esse é o livro que eu editei, escrevi o prefácio e o pós-fácio é do nosso queridíssimo Leandro Demore, tá bom? Gente, voltando aqui para a matéria da Folha de São Paulo, então, o Wikileaks agradeceu a luta de todo mundo que se envolveu nos pedidos de liberdade pro Julian Assange. Então, como eu disse para vocês, salvo imprevistos de última hora, o acordo pode pôr fim a uma extensa disputa dos Estados Unidos com o Julian Assange, que começou depois que ele se tornou ao mesmo tempo celebrado e desprezado por revelar segredos de Estado na década de 2010. O material revelado inclui informações sobre a atividade militar dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, coisas desse tipo que eu acabei de salientar para vocês aqui, além de telegramas confidenciais compartilhados entre diplomatas. A questão é que o trabalho do Julian Assange lida com as pessoas mais poderosas do mundo, fundamentalmente. Tá? Para além da questão do exército estadunidense, existem inúmeras outras questões correlatas às pessoas mais poderosas do mundo. Durante a campanha, por exemplo, de 2016, o Wikileaks divulgou milhares de e-mails do Comitê Nacional Democrata, levando a revelações que constrangeram o partido e a campanha da Hillary Clinton. A Hillary Clinton foi flagrada dizendo: a gente não pode simplesmente assassinar o Julian Assange com um drone. Ela disse isso. E depois, naturalmente, ela disse que era brincadeira, que era a força do hábito, que ela não quis, de fato, dizer o que ela efetivamente disse. Curioso, né? Então, entre os materiais divulgados pelo site, havia uma ampla gama de informações enviadas para a organização por Chelsea Manning, como eu disse anteriormente, ex-analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos, que havia entregado dados sobre planejamento e operações militares quase uma década antes. Se ele fosse condenado, o Assange poderia enfrentar uma pena de até 170 anos em uma prisão federal. A prisão federal nos Estados Unidos é o que ele chama de Supermax. É uma prisão, segundo me disse o próprio John Shipton, projetada para te enlouquecer, para te aniquilar mentalmente, porque é uma prisão na qual você fica totalmente isolado, você não tem acesso a contato humano sequer com os seus carcereiros, você fica isolado 23 horas por dia, numa cela de 7 metros quadrados, com uma janelinha de 10 centímetros. Então você imagina o que isso não faz com o psiquismo humano. É uma prisão orientada a te enlouquecer, literalmente. E essa era para esse tipo de coisa que o Julian Assange estava olhando caso ele fosse extraditado para os Estados Unidos. O acordo, segundo o texto aqui, dos colegas Glenn Trush e Megan Specia, não foi inesperado. No início deste ano, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, sugeriu que os promotores dos Estados Unidos precisavam concluir o caso e o presidente estadunidense, o Joe Biden, sinalizou que estava aberto a uma resolução rápida. Altos funcionários do Departamento de Justiça aceitaram um acordo sem tempo adicional de prisão porque Assange já havia cumprido mais tempo de cárcere do que a maioria das pessoas acusadas de uma ofensa semelhante. Neste caso, mais de 5 anos de prisão no Reino Unido. Tá bom? Então, ótimo dia. Vamos ver o que acontece a seguir, mas Julian Assange está livre. Eu vou passar muito rapidamente aqui por esse texto da AFP que foi publicado pelo UOL ontem, 10h39 da noite, que é ontem, no fim da tarde, começo da noite, veio a notícia, o Demore está fora do país,
me mandou notícia dizendo o Assange está livre, o Assange está livre. Eu me emocionei muito, sendo honesto, porque há mais de uma década que a gente luta para isso enquanto comunicador. Eu fiquei muito emocionado, chorei, confesso para vocês que eu chorei ontem à noite. E foi um motivo de alegria imensa, uma vitória do jornalismo, da liberdade de imprensa, da dignidade humana, a liberdade do Julian Assange. Então, aqui, muito brevemente, a gente tem as etapas desse processo de perseguição. Se vocês quiserem entender de forma mais detalhada, busquem o livro que eu mostrei aqui para vocês, O Processo, do Nils Melzer, que eu editei, escrevi o prefácio e o Leandro Demori escreveu o pós-fácio. Então, em julho de 2010, a imprensa mundial publica 70 mil documentos confidenciais sobre as operações da coalizão internacional no Afeganistão, divulgados pelo site Wikileaks. Em outubro, são publicados 400 mil relatórios sobre a invasão dos Estados Unidos no Iraque e, um mês depois, o conteúdo de 250 mil telegramas diplomáticos estadunidenses. No dia 18 de novembro, a Suécia emitiu uma ordem de detenção europeia contra Assange, como parte de uma investigação por estupro e agressão sexual a duas mulheres suecas em agosto de 2010. Esse caso foi terrivelmente manipulado. As próprias mulheres disseram que elas não foram estupradas, que elas não queriam denunciar o Julian Assange por estupro, e isso houve um sem número de manipulações. Eu não vou ter tempo para trabalhar isso com vocês aqui, mas o próprio Ministério Público sueco manteve uma acusação absurdamente frágil, vigente por anos, no sentido de fragilizar a imagem do próprio Julian Assange junto à comunidade internacional. Isso foi feito pela Suécia, isso foi feito pelos Estados Unidos, isso foi feito pelo próprio Equador sob a gestão Lenin Moreno, que chegou a dizer que o Julian Assange estaria passando as próprias fezes nas paredes do consulado equatoriano no Reino Unido, tá bom? Então, assim, é escabroso. Se você acha que você conhece a história do Julian Assange, você vai ficar chocado ao ler esse livro aí, que eu e o Demori participamos da edição, tá? Então, Assange, que estava em Londres, se entrega à polícia britânica em 7 de dezembro. Ele fica detido por 9 dias e depois sob prisão domiciliar. Em fevereiro de 2011, um tribunal de Londres valida o pedido de extradição para a Suécia. O australiano teme ser entregue de lá para os Estados Unidos e enfrentar a pena de morte. Ele fica refugiado na Embaixada do Equador a partir de 19 de junho de 2012 como exilado político. O Equador, então, que era presidido pelo Rafael Correa, concede o asilo em agosto e pede às autoridades britânicas, sem sucesso, um salvo-conduto para que o fundador do Wikileaks pudesse viajar para Quito. O Assange ficaria confinado na embaixada por quase 7 anos, gente. Você imagina o que é 7 anos enfiado num mesmo lugar, sendo monitorado 24 horas por dia, sem o mínimo direito à liberdade. Nessa ocasião ainda não, porque quando o Equador estava presidido pelo Rafael Correa, ainda existia condições dignas de um exilado político. Isso depois muda quando assume o Lenin Moreno. Então, aí no dia 2 de abril de 2019, o presidente Lenin Moreno, que rompeu com o antecessor, afirma que Assange violou o acordo sobre suas condições no asilo, e no dia 11, o Assange é detido na embaixada pela polícia britânica. A Suécia reabre a investigação por estupro, os Estados Unidos vêm com uma nova acusação, e aí tem toda essa questão que ele é preso na prisão de Belmarsh. E aí começa essa disputa, os Estados Unidos tentando extraditá-lo, e ele fica preso os últimos 5 anos na prisão de Belmarsh, tá? Então, que luta, que história, que guerreiro
que foi o Julian Assange, porque de fato tentaram enlouquecê-lo, de fato tentaram assassiná-lo, tentaram acabar com o psiquismo dele e hoje é um dia incrível que deve ser celebrado não só pela liberdade de imprensa, pelos jornalistas, mas pela dignidade humana e por todo mundo que luta para construir um mundo efetivamente mais livre, um mundo efetivamente mais digno, no qual as pessoas tenham acesso às informações e como de fato as suas respectivas sociedades funcionam. Falando nisso, por falar em como as suas respectivas sociedades funcionam, tem um texto do Lauro Jardim aqui de ontem, Gilmar Palusa em Lisboa, mas com 84% dos palestrantes e mediadores brasileiros. Então veja que curioso. O Gilmar Mendes e os seus convidados do Gilmar Palusa, o que inclui ministros inclusive do governo Lula, o que inclui políticos, empresários, grandes empresários, maiores empresários do país, vão definir os rumos do Brasil em Portugal. Veja que curioso. Então, diz o texto do Lauro Jardim, o Fórum de Lisboa, que começa nesta quarta-feira, promovido pelo IDP, de Gilmar Mendes, mantém uma de suas marcas este ano. Apesar de ser realizado a 7.275 quilômetros de distância de Brasília, tem o seu quadro de palestrantes e moderadores composto majoritariamente por brasileiros. A partir do material fornecido por eles, constata-se que dos 318 participantes das 53 mesas de debates, 265 são brasileiros, 44 portugueses e 9 de outras nacionalidades, como Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Sérvia, ou seja, 84% são brasileiros. A propósito, se essa característica se manteve, outra sutilmente se alterou. O fórum mudou de nome. Não adotou o Gilmar Palusa, pelo qual é conhecido informalmente, claro, mas nesta 12ª edição suprimiu o jurídico, que usou em todas as 11 versões anteriores do evento, de Fórum Jurídico de Lisboa, passou a Fórum de Lisboa. Então veja que curioso, para além das mesas oficiais, a gente sabe, como a Conceição Tavares muito bem já nos ensinou, que as coisas que de fato importam não acontecem nos debates públicos e nas mesas. Acontecem nos jantares, tomando vinho do Porto, comendo o que quer que seja, que diabo essa gente come, que eu sequer sei, que deve custar milhares de euros, ou a pequena porção do menu degustação, que seguramente não é para o meu bico e eu nem quero que seja, e aí de fato se dá os rumos do Brasil, né? Então é algo que o ICL, o Edu Moreira vem enfatizando muito, o ICL vem enfatizando muito e eu faço questão de enfatizar muito no meu trabalho como jornalista e comunicador. Porque se a gente está falando de emancipação popular e se a gente está falando de pensamento crítico, a gente precisa efetivamente entender as estruturas que organizam o funcionamento da nossa nação. A gente não pode ficar só na espuma, a gente não pode ficar só na superfície, debatendo questões tangenciais, laterais. A gente precisa botar o dedo na ferida. Ainda que a gente incomode as pessoas mais poderosas desse país. Então a gente precisa escrutinar o Gilmar Palusa, a gente precisa escrutinar as ações do senhor Arthur Lira, a gente muitas vezes precisa ser crítico sim ao governo federal, ainda que isso desagrade parte da nossa própria audiência. É disso que se trata. Se a gente vai trabalhar pensamento crítico e emancipação popular de forma efetiva, nem sempre isso vai ser agradável e muitas vezes, quase que invariavelmente, a gente vai contrariar os interesses das pessoas mais poderosas desse país, tá? É para isso que a gente está aqui.
senão eu desisto da minha carreira como jornalista comunicador e vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Então tá aí, o Gilmar Palusa é um escárnio, é um deboche com a cara do cidadão brasileiro. Você que me escuta nesse momento, saiba que ao longo dessa semana os futuros, né, porque são vários, da nação brasileira, estão sendo decididos pelo Gilmar Palusa, pelo Gilmar Mendes e os seus convidados em Portugal. Então, o país que o teu filho e a tua filha vai vivenciar está sendo decidido nesse momento por essas pessoas em Portugal, tá bom? Gente, cerco se fecha ainda do Lauro Jardim, cerco se fecha e o Van Gartner será indiciado pela Polícia Federal no caso das joias. Mas hoje as notícias estão relativamente boas, hein? Não é sempre, aproveitem, porque não é sempre. Então, ex-chefe da SECOM no governo passado e hoje um dos mais próximos auxiliares de Bolsonaro, será indiciado pela PF num dos inquéritos em curso que investigam ações do ex-presidente, mais especificamente nos casos das joias que ele recebeu de presente no período do seu mandato e que foram compradas e recompradas ilegalmente nos Estados Unidos. O indiciamento do Van Gartner e de diversos outros auxiliares de Bolsonaro com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid deve ser oficializado entre hoje e amanhã. O próprio Bolsonaro deve ser indiciado também. O Van Gartner nega, ele diz sofrer uma perseguição política muito original, Fábio, inclusive. O seu posicionamento, ninguém tinha pensado nisso. Não pode ter qualquer indício contra mim. Eu soube da venda das joias pela imprensa. Só e apenas aí é que entrei no caso para cuidar da área de comunicação, a ver como vem essa denúncia que deve ser formalizada hoje, tá? Gente, 3 minutinhos finais, eu só quero deixar alguns registros aqui. A PL do aborto cresce, da CNN, PL do aborto cresce número de assinaturas em apoio ao projeto na Câmara. Então, nomes como Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Carla Zambelli integram a coautoria do PL 1904, que já conta com 56 parlamentares. Esse PL absurdo e criminoso que visa equiparar o aborto que for conduzido por uma gestante que tenha engravidado como fruto de um estupro ao crime de homicídio, né? Se esse aborto for conduzido após a 22ª semana de gestação. Então tá aí o registro, está crescendo o número de assinaturas, a necessidade de manter a mobilização contra esse tipo de rua, de ir às ruas, nesse caso, para efetivamente demonstrar a resistência contra esse projeto de lei criminoso, tá? O Gilmar Mendes também, quero deixar o registro aqui da Carta Capital, dizendo que não há clima no Brasil para anistia. O ministro avalia que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve continuar inelegível até 2030, o que é pouco, Gilmar, o que é muito pouco, né? Convenhamos que, considerando a quantidade e a natureza dos crimes que foram cometidos pelo Jair Bolsonaro, é muito pouco. A inelegibilidade é muito pouco. Vamos ver se ele efetivamente vai ser indiciado e vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Na seara internacional, apenas 2 registros. Macron adverte sobre risco de guerra civil perto das eleições francesas. Tem essa questão da extrema-direita possivelmente se sair bem no pleito que deve acontecer agora no começo de julho na França. E plano de austeridade de Milei, essa notícia do InfoMoney, empurra a Argentina para a recessão no primeiro trimestre, tá bom? Gente, aí tem uma questão aqui que eu quero deixar com vocês. Vitinho, se você puder colocar a arte do encontro com o Adam Alter, eu não sei se está fácil aí, se não, aí
o apocalipse tecnológico vai acontecer no próximo domingo, dia 7 de julho, 8 horas da noite, domingo. O Edu Moreira vai ter esse bate-papo com o Adam Alter, um professor, entende absolutamente tudo do assunto. Eles vão falar das estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Isso aí tá imperdível. Isso aí é para você reunir a família inteira, para compartilhar com os amigos e para entender exatamente do que se trata esse processo de vício e que é tão complicado, principalmente para crianças e jovens que ainda estão em desenvolvimento. Próximo domingo já, né? Não, dia 7, tá? Dia 7 de julho, bota na agenda aí, domingo, 8 horas da noite. Gente, com isso eu encerro o Desperta ICL de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição. Daqui a pouquinho estarei lá também. Um beijo grande, fiquem bem e bom dia. Tchau, tchau. Dos 40 maiores professores de negócios do mundo, topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter. Ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o advogado Eric Torquato sobre a descriminalização do porte de maconha. É isso, o Supremo Tribunal Federal retomou e no mesmo dia suspendeu o julgamento que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal. Eu te espero no Em Detalhes às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. A gente se vê.